Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakan-Fakuri e hoje a gente vai falar como ser grato. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e mandem esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Em Josué 11, de 21 a 23, diz: Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdod. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo, e assim a guerra acabou. Já em Deuteronômio 26, de 7 a 10, diz: Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito. E nos trouxe até essa terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor, Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. Bom, essa última declaração, então, né, que ele está falando, então, olha, o Deus dos nossos antepassados, que fez milagres, que fez maravilhas, isso é o que todo israelita devia declarar quando estivesse entregando os seus dízimos. É muito interessante porque aqui a gente vê, então, que essa segunda geração, né, que foi a geração, então, que entrou na Terra Prometida, eles aprenderam a lição. O que a primeira geração, né, aquela que saiu do Egito, que eram então dos pais e dos avós deles, não tinham aprendido, essa geração aprendeu. Eles aprenderam direitinho que eles deviam ser gratos. Olha a diferença, né? Eles viram o que os pais, o que os avós sofreram e eles aprenderam a ser gratos. Bom, aqui tem duas grandes lições, então, né, que a gente pode aprender com esses dois textos. A primeira de todas é que quando a gente vê alguém passando por alguma coisa ruim, né, e eles viram então os avós e os pais perdendo toda a bênção de poder desfrutar da Terra Prometida, então eles aprenderam como? Eles observaram. Vamos observar então, bom, olha, eles passaram por essa coisa ruim de ter perdido a bênção, de não ter entrado na Terra Prometida. Vamos observar, por quê? Né, o que aconteceu? Né, por que eles perderam essa bênção? E eles sabiam, então, eles tinham observado e sabiam que lá o grande problema era a ingratidão. Eles não sabiam reconhecer as bênçãos que eles tinham recebido de Deus. Né? Então, essa segunda geração, ela teve essa capacidade de observar. Vamos ver o que eles fizeram de errado? Vamos aprender com eles? Dizem que ser inteligente é aprender com o erro dos outros, né? E a gente deve fazer isso. Então, essa é uma primeira grande lição que a gente tira desses textos. É lógico que a gente tem que ter a consciência que tem situações que a pessoa está passando por alguma coisa ruim e que não necessariamente ela tenha feito alguma coisa, né? E a gente não deve tentar ficar julgando, ai, será que eu não sei? Porque também tem muita coisa que você não sabe, né? E às vezes ela está passando por alguma coisa, né? E parece que é muito injusto e você não sabe os pecados que ela cometeu. Mas não fica pensando nisso, né? Isso não é legal, não é uma coisa certa de você fazer. Mas se você puder tomar aquilo como exemplo, né, para a tua vida e observar se a pessoa, você viu o erro que ela cometeu e você está vendo lá as consequências, né, do pecado dela, que ela está sofrendo, é muito interessante, né? Muito interessante que você possa observar e conhecer e aprender e ver que aquilo realmente não é legal, né? É importante que a gente possa fazer essas observações. Outra coisa linda que aconteceu com essa geração, né, com esse povo, que é o povo que entrou na Terra Prometida, é que eles se tornaram um povo grato.
né? Eles então perceberam, eles puderam observar, eles já tinham ouvido que os pais, os avós tinham contado para eles, e eles falaram, não, mas isso é incrível. É incrível ver o mar vermelho se abrindo, é incrível você ter o maná caindo do céu todos os dias, né, para você não passar fome, é incrível a sua roupa não se desgastar por 40 anos, isso é incrível. Eles puderam então se tornar um povo grato, eles se tornaram, eles viram a necessidade disso. A geração que saiu do Egito foi uma geração que simplesmente não tinha muita certeza se queria mesmo sair do Egito ou não. O Egito, ele representa o pecado, né? O sair do Egito, ele representa o se converter, o aceitar Jesus hoje, né? E o faraó representa o diabo. Então, é uma geração que não tinha tanta certeza, né? Eles tinham um pouco de Egito dentro deles, eles tinham aquela vontade daquele pecado, aquela coisa que ficou dentro deles. Eles não tinham deixado tanto o Egito para trás. Isso é uma mensagem para todos nós. Se você não consegue reconhecer as coisas pequenas que Deus fez por você, se você não está nem conseguindo reconhecer as coisas grandes que Deus fez por você, você vai estar travando, você vai estar evitando as bênçãos na tua vida. A gente deve ficar muito atento com isso, porque a gente vai segurando, né, as bênçãos da nossa vida. Problema você sempre vai ter, pode ter certeza que problema, por mais que os problemas que você tem hoje se resolvam, depois você vai ter outros, fica tranquilo. Então você sempre vai ter problemas. Se você não souber reconhecer as bênçãos da tua vida, os detalhinhos, as coisas pequenas, você nunca será feliz. Você precisa disso, até porque depois que você reconhece as bênçãos pequenas, né, e até as grandes, Deus vai querendo abençoar cada vez mais, né? Ele quer te dar mais e mais bênçãos, mas se você não reconhece nem as pequenas, as poucas que você tem, Ele vai acabar tirando. Outra coisa também que é muito importante de todo mundo saber, lembrar, é que a vida de todo mundo é feita de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de acordar, de ter que ir para o trabalho, levar a criança para a escola. É uma vida normal. A gente não pode querer viver festa todo dia, viagem todo dia. Existem alguns momentos especiais na nossa vida, mas a gente precisa saber admirar um cheirinho do café, o sorriso do teu filho, uma paisagem bonita, qualquer coisinha que te aparecer pela frente, né? Um cheiro gostoso de qualquer coisa que te aparece, né? O fato de você estar acordado, de estar com vida, de você ter saúde, ou de você ter a saúde em algumas áreas da tua vida, tudo bem que não tenha nas outras, mas de você dar importância para todas as coisas que você tem na tua vida. Deus é nosso Pai e Ele sabe que você não será uma pessoa feliz se você for uma pessoa ingrata. É por isso que Ele quer tanto que a gente tenha esse sentimento de gratidão. Outra coisa muito importante é o seguinte: a gente ensina aos nossos filhos a verem o mundo pelo nosso prisma. É muito normal que eles acabem vendo o mundo pelo nosso prisma. Não que necessariamente a coisa vai ficar assim para sempre. É lógico que o teu filho pode se converter e pode ter uma visão que seria a visão de Deus, né, com relação à vida dele. Mas o normal é que eles acabem aprendendo o que a gente vai ensinar. Se você ensinar teu filho a ver o mundo por um prisma ruim, por melhor que seja a vida dele, ele vai ver por um prisma ruim. Então, se você fica reclamando na cara dele, é assim que ele vai ver o mundo. Ele não vai conseguir também observar as coisas boas da vida dele, porque ele vai achar que o mundo é ruim. Então é importantíssimo que você ensine o seu filho a ver as coisas boas da vida, porque você vai estar fazendo o teu filho uma pessoa feliz. E uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, que é o que a gente deve ter acima de tudo pra gente, né? A nossa vontade, acima de qualquer outra, deve ser essa. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.